como agir em casos de concussão, quando dá batida, bate com a cabeça, o que se faz? Muito bem, então o importante é a gente entender que o resgatista ou o socorrista, ele não pode agravar a situação. Então esse é o primeiro ponto, né? Na concussão, batida cabeça com cabeça, a gente tem que analisar alguns fatores. Então, o que a gente chama de avaliação de cena. Tudo começa a partir dessa avaliação. Tu vai observar, né? Se tu tá assistindo e tu viu o ocorrido, é bem mais fácil, porque tu sabe exatamente como teve aquele trauma, no exemplo que ela deu. Se tu não viu e tá indo fazer o atendimento, tem que mais ou menos visualizar, né, imaginar o que aconteceu com base naquilo que as pessoas te disseram. Então, essa avaliação é bem importante. E aí, após isso, a gente tem mais dados para poder tentar ajudar a pessoa. Se eu tenho condições, e relativamente foi uma batida leve, né, não houve desmaio, perda de orientação. Agora, se ele tá tonto, ele começa a falar, a ficar desorientado, não fala nada com nada, aí a gente precisa se preocupar um pouco mais e avaliar se vai remover ele para uma análise melhor ou vai deixar com que fique orientado de novo ali naquele momento. Então, tudo parte da avaliação e depende dessa gravidade. O professor de educação física tem condições de fazer essa avaliação, Cardoso? Assim, depende da legislação e se, a exemplo do rugby, né, como é, por exemplo, no futebol feminino, não profissional ainda, se exige alguém com conhecimento, tá? Que pode ser o preparador técnico, pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta. O profissional de educação física, ele tem total condição de fazer esse atendimento. Inclusive, durante a formação, algumas instituições de ensino, elas têm essa disciplina de primeiros socorros. Agora, claro, às vezes tu tem uma disciplina de 60 horas que tu viu há 3, 4, ou lá no início da faculdade, depois que tu te forma, né, se tu nunca mais fez um curso de atualização, ou tu não vive isso de forma constante, torna um pouco mais difícil, tu perde a prática, né, daquela avaliação. Mas condições técnicas o profissional tem. Então ele tem anatomia, ele tem fisiologia, né, tem biomecânica, então tem várias disciplinas que dão esse conhecimento para o profissional de educação física atuar nos primeiros socorros. O que tu entende que poderia prejudicar o atendimento, comprometer a integridade física desse atleta? Bom, vamos buscar essa situação que os dois atletas bateram a cabeça e um deles cai, por exemplo, de cabeça para baixo. Ali a gente vai imaginar que possa haver uma lesão de cervical, de coluna cervical. Então, nesse caso, a gente tem que fazer a imobilização da coluna cervical. Tem essa suspeita de fratura, né, ou que possa levar a algum comprometimento, então a gente tem que iniciar pela imobilização cervical, né, tu vai segurar pela cabeça, para que não haja o movimento, e aí sim, tu precisa já de um atendimento mais especializado com equipamentos, né, então colar cervical, vai precisar de um atendimento, por exemplo, do SAMU, ou alguma outra instituição que tenha ambulância e está cobrindo aquele evento. Então, pode se agravar se tu quiser tirar a pessoa de qualquer jeito do campo, né? Então, ela está inconsciente, né? Desmaiou, bateu com a cabeça e visualmente, né, pela avaliação, pode ser que tenha uma lesão cervical e tu puxa ela de qualquer jeito, né? O pessoal agarra, tipo, saco de batata, joga na maca, joga no braço e sai carregando aquela pessoa até a beirada do campo. Então, isso pode comprometer, mas tudo depende da avaliação e da gravidade. Tua avaliação, o que tu acha da importância desse tipo de disciplina de formação em educação física? Essa disciplina, ela, no meu ver, ela deveria ser obrigatória, porque a gente pode ter algum tipo de acidente, né, de necessidade de atendimento, pode ser por trauma, pode ser casos clínicos, como tu listou, então pode ser em qualquer situação, tanto na área do bacharelado quanto na licenciatura. Então as duas são muito importantes que se tenha. Às vezes, ela é uma disciplina opcional, tá? Ou então ela acaba sendo ministrada em conjunto com outro curso, por exemplo, enfermagem. E aí, só que a enfermagem vai direcionar, e até mesmo o jargão técnico, mais para quem é daquele curso, né? Então é importante que o próprio curso de graduação tenha a sua disciplina com o professor da educação física, porque ele vai trazer esse conhecimento e essa prática.